Isso é impressionante. Jamais imaginei que em apenas 3 semanas teríamos um resultado assim. Olha como essas raízes cresceram. É incrível. E o melhor de tudo é que esse método é super simples e econômico. Qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Neste vídeo, vou te ensinar passo a passo como propagar alecrim usando algo tão simples quanto copinhos descartáveis. Um método que também serve para praticamente qualquer planta que você queira multiplicar. Fique até o final porque eu te garanto que os resultados vão te surpreender. Quais materiais precisamos? Bem, vamos precisar de 2 copinhos descartáveis. Também um pouco de areia, de preferência de rio, mas se você só tiver areia de praia também serve, só lembre de lavá-la muito bem antes de usar. Também vamos precisar de uma mudinha de alecrim de onde vamos tirar 3 estacas. Além disso, água oxigenada de 10 volumes ou a 3%, que não é obrigatória, mas é muito recomendada. Canela em pó, um borrifador, tesoura ou estilete para os cortes, fita adesiva, fita ou barbante para prender os 2 copos e um pouquinho de algodão que vai servir para a drenagem, já que vai ajudar a sair apenas o excesso de água sem que a areia escape. O primeiro passo será preparar o copinho. Pegamos um dos copos e fazemos 1 ou 2 orifícios de drenagem aproximadamente a 2 ou 3 centímetros da base. Isso cria uma pequena câmara inferior que funcionará como reservatório de água. Quando essa parte de baixo se encher, a água vai subir por capilaridade. Ou seja, a areia vai absorver a umidade para cima, mantendo o nível certo de umidade para que a estaca crie raízes sem tocar a água diretamente. Esses furinhos vão permitir que o excesso de água saia corretamente e vão determinar até onde a umidade vai subir por capilaridade. Se o furo ficou muito grande, coloque um pedacinho de algodão. Isso vai funcionar como um tampão. Permite drenar a água, mas evita que a areia escape. Agora colocamos diretamente cerca de 5 centímetros de areia dentro do copo. A areia de rio é a mais recomendada porque é limpa e porosa. Se você usar areia de praia, lembre-se de lavá-la bem para eliminar o sal e qualquer impureza. Agora pegamos as estacas de alecrim. Cortamos 3 raminhos de cerca de 8 a 10 centímetros e retiramos as folhas da parte inferior, deixando essa área completamente limpa. Depois, introduzimos a estaca apenas entre 2 e 3 centímetros dentro da areia. E atenção a isso, a estaca não deve tocar a água diretamente. Ela deve ficar acima dos furinhos de drenagem, porque se estiver em contato constante com a água, apodrece. Conselho importante: não utilize enraizadores naturais, nem adubos orgânicos como água de lentilha ou composto líquido, pois podem favorecer o aparecimento de fungos ou patógenos dentro do copinho. Agora vamos preparar a água com a qual vamos regar. Em 1 litro de água, adicionamos uma colher de chá de água oxigenada de 10 volumes ou 3%. Isso nos ajudará a desinfetar a água e evitar o aparecimento de fungos ou bactérias. Se a sua água oxigenada for mais concentrada, por exemplo, de 20 volumes, 6%, utilize apenas meia colher de chá. Com essa mistura, regamos lentamente a areia até vermos que a água começa a sair pelos orifícios de drenagem. Assim saberemos que a areia ficou perfeitamente úmida, mas sem excesso de água. Agora preparamos nosso fungicida natural à base de canela. Colocamos uma pitada de canela em pó em 1 litro de água, mexemos bem e depois coamos a mistura com um pano fino ou filtro de café. Uma vez que está pronto e as estacas já estão colocadas, damos um bom banho nelas com esse fungicida natural, pulverizando bem a parte superior e os caules. Este remédio tem uma eficácia aproximada de 1 semana, desde que a temperatura esteja entre 20 e 25 graus. Porém, quanto mais calor fizer, menor será a duração do efeito. Por isso, recomenda-se aplicá-lo a cada 3 dias aproximadamente. Com tudo pronto, colocamos o segundo copo descartável em cima do primeiro, como uma tampa. Isso cria um efeito estufa que mantém a umidade constante e evita que as estacas desidratem. Podemos selar as bordas com fita adesiva ou um barbante para manter ambos os copos bem presos e estáveis. Uma vez fechado o nosso propagador caseiro, vamos colocá-lo em um local com boa luz indireta, iluminado, mas sem sol direto. O sol poderia aquecer demais e secar o interior. A cada 2 ou 3 dias, abrimos levemente a parte superior do copo para ventilar, verificamos se não há fungos e, se necessário,
aplicamos novamente o fungicida de canela. Quando percebermos que a areia está muito seca, simplesmente abrimos o copo por cima e adicionamos um pouco de água limpa. Assim, mantemos a umidade adequada sem alterar a estrutura do propagador. E agora vou te mostrar o mesmo método, o mesmo propagador com 3 raminhos de alecrim que colocamos há apenas uma semana. Quero te mostrar como eles estão hoje depois de apenas 7 dias. E foram feitos exatamente da mesma maneira que acabamos de ver. Olha isso, já começam a aparecer as primeiras raízes. Então, como você pode ver, em cerca de uma semana, esse sistema funciona de maneira espetacular. E o melhor de tudo é que é uma forma muito simples de propagar plantas infinitas. Você poderá ter quantas quiser, e se não quiser fazer em um copinho, pode fazer em um recipiente maior. Você não precisa se limitar a esse formato pequeno. Aqui eu simplesmente mostro a técnica para que você veja a eficácia e a altíssima taxa de sucesso que esse sistema oferece. E quero te contar mais uma coisa. Embora não esteja cientificamente comprovado, existe uma crença muito difundida entre os jardineiros tradicionais de que a fase da lua influencia na propagação das plantas. Disse que quando fazemos as estacas na lua minguante, a taxa de sucesso aumenta consideravelmente, já que a seiva tende a se concentrar na parte inferior da planta, favorecendo o desenvolvimento das raízes. Eu, pessoalmente, testei esse método em diferentes fases lunares e, embora os resultados tenham sido espetaculares em todas elas, realmente notei que na lua minguante, as estacas tendem a criar raízes mais grossas e em maior quantidade. Então, se você quiser seguir essa tradição, pode aproveitar as fases de lua minguante para fazer suas propagações. Embora, sinceramente, em qualquer momento do mês, esse sistema funciona maravilhosamente bem. Esse método funciona para muitas plantas, viu? Não serve só para o alecrim. Você pode aplicá-lo em lavanda, manjericão, hortelã, orégano, suculentas, frutíferas, parreiras e praticamente qualquer planta que queira propagar. O segredo está em sempre manter a umidade adequada e usar um fungicida natural para evitar fungos ou bactérias. Se você mantiver essas condições, olha, não vai ter nenhum problema. Mas lembre-se, cada espécie tem seu próprio ritmo de crescimento, então evite puxar as mudas para ver se já tem raízes, porque você pode quebrá-las facilmente. E lembre-se, algumas plantas são mais lentas que outras, mas todas acabam funcionando com esse método. Te garanto que isso não é novidade. É uma técnica comprovada há muitos anos e continua sendo uma das formas mais eficazes e naturais de propagar por estacas através da capilaridade. Você já sabe que sempre compartilho métodos simples, acessíveis e realmente eficazes para que você também possa reproduzir suas plantas em casa com excelentes resultados. De qualquer forma, se tiver dúvidas, deixe sua pergunta nos comentários. Por exemplo, se quiser saber se é possível propagar alguma planta específica com esse método. E pronto, amigo! Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva, porque em breve vou te mostrar outros métodos caseiros para multiplicar suas plantas de forma fácil, natural e com resultados espetaculares. Nos vemos no próximo!